Segunda-feira, 12/9. Quero abordar com vocês aqui alguma coisa sobre estratégia e falar sobre estratégia de venda. Assunto altamente promissor, né? Quem que não quer uma estratégia de venda? Só que o princípio é a estratégia. Então eu pretendo colocar alguma coisa sobre estratégia. O que é a estratégia? O sentido real da estratégia. Porque falar de estratégia é fácil. Como falar de planejamento, como falar de missão, de visão. Um exemplo clássico da missão e visão é que você vê estampado nas paredes das empresas, está lá, missão, visão, aquela placa bonita, tal. Mas quando você chega para o próprio colaborador da recepção e pergunta para ele assim, qual é a missão da sua empresa? Ele não sabe. Qual é a visão da sua empresa? Ele não sabe. Ou às vezes, se ele decorou, ele não tem consciência da amplitude dessa missão, dessa visão. Talvez até o gerente da empresa não saiba qual é a missão e visão da empresa. Talvez até o próprio diretor da empresa não conheça a fundo a missão e visão da empresa. Se ele decorou, tem que ver se ele pratica. Pois bem, nós estamos aqui para falar de missão e visão. Porque a missão e a visão é a base da estratégia. A estratégia tem que partir de uma base. Qual é a base? A missão e a visão da empresa. Mediante a missão e a visão da empresa é que você vai criar a estratégia de venda. Para que você crie uma estratégia de venda, você tem que ter uma estratégia de pré-venda, você tem que ter uma estratégia de venda, você tem que ter uma estratégia de pós-venda. E você tem que ter uma estratégia de relacionamento e relação com o cliente. Nós já comentamos aqui a diferença entre relação e relacionamento. Nós já comentamos aqui sobre o relacionamento com o cliente. Então, assim, dividir o conteúdo sobre estratégia, ele é bem complexo como qualquer outro. Só que eu gostaria de pontuar algumas coisas para que a gente pudesse concluir pelo menos um norte sobre estratégia, porque senão fica tudo muito vago e não se tira proveito de nada. E o objetivo aqui é dividir com você o conteúdo que eu tenho para que você possa adotar isso na prática. Então, quando você fala de estratégia de vendas, você está falando da ação vendas. Você também tem a estratégia comercial. Estratégia comercial envolve toda uma questão comercial da empresa. Que a estratégia de vendas depende diretamente dessa estratégia comercial. Que essa estratégia comercial é o espelho, ou seja, é o que subsidia a realização da missão da empresa e até da visão da empresa. Pois bem, para que você tenha uma boa estratégia de venda, a primeira coisa que você deve fazer é conhecer a fundo o seu cliente ou o seu consumidor. Cliente é aquele que já faz negócio com você. Consumidor é aquele que nunca fez negócio com você e que você tem interesse que ele venha fazer. Se você conhece a necessidade do seu cliente, se você conhece a necessidade do seu consumidor, então você tem um ponto de partida para criar uma estratégia. Porém, se você conhece a verdadeira necessidade do cliente e do consumidor, não é a necessidade que você acha que você sabe. É bem diferente. Porque muita gente acha que sabe qual é a necessidade do cliente. Tem muita gente que acha que sabe qual é a necessidade do consumidor. No entanto, não sabe.
Ele conhece 2, 3 clientes, ele conhece 10, 20 consumidores e acha que pronto, ele já sabe qual é a necessidade de todo mundo. Não, você tem que mapear as necessidades, porque são várias necessidades. Mapeando as necessidades, aí você vai ter um parâmetro de análise para que você venha criar uma estratégia de vendas. É por isso que a maioria das empresas, é por isso no sentido de essa complexidade, quando eu falo de análise, de conhecer a fundo, de não somente conhecer no parâmetro do achismo, daquilo que você conhece realmente, porque eu não posso duvidar do que você fala que conhece, tudo bem, eu não vou duvidar disso. Mas o que você conhece, coloca isso na sua cabeça, não interessa. Não interessa. Interessa a realidade do que está acontecendo no mercado. Ou seja, você tem que partir, para que você crie uma estratégia de vendas, você tem que partir de uma pesquisa. Você tem que ter uma pesquisa. Se você não tiver uma pesquisa em mãos, você não tem como planejar nada. Eis aí o cerne da questão da criação de uma estratégia. Ou seja, se você não tem uma informação segura, real, você não tem como planejar nada. Pode esquecer. Pode esquecer. Tudo que você fizer é um tiro no escuro. Então você não está, isso não é estratégia. Isso aí, digamos assim, é uma ação bem pensada. Não, eu vou fazer uma ação, uma ação bem pensada na minha empresa. Ou seja, eu quero fazer uma ação, mas eu quero sair do comum. Quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero planejar alguma coisa diferente. Se você não tem pesquisa, se você não tem uma informação segura, você não vai... Não, esquece essa palavra planejamento. Esquece. Então você vai fazer uma ação bem pensada. Então você vai elaborar alguma coisa e você vai colocar isso em prática. Isso não é estratégia. Isso é uma ação pensada. Que é diferente daquela ação que o cara nem pensa. Ele chega na empresa lá num belo dia e vira e fala assim: olha, hoje nós vamos bombar de vender. Pode dar desconto. 10% de desconto para pagamento à vista. Os vendedores, 10% de pagamento à vista, então vamos lá. Isso não é estratégia. Isso é uma ação aleatória. Você não mensurou o impacto disso no seu produto, você não mensurou o impacto disso no seu cliente, está arriscado você lançar uma ação dessa daí, sabe o que vai acontecer depois? O cliente não te compra mais, ele vai ficar esperando você dar 10% para ele de novo para te comprar. Então, aí você fica todo feliz, você coloca a sua equipe, mobiliza toda a sua equipe de vendas, sabe para quê? Para se queimar. Gerou um caixazinho ali, levantou o fluxo de caixa, porém, a longo prazo, você prejudicou a venda, porque o cliente vai querer desconto depois. Então, deixa de ser uma estratégia em função disso. Porque a estratégia, o planejamento, a estratégia, ela existe em função de um planejamento. O planejamento, ele só pode existir se houver informação segura. Partindo desse princípio, esse tipo de ação pensada ou aleatória ou mal pensada não é estratégia. Porque a estratégia, ela tem que mensurar uma projeção a longo prazo, a curto, médio e longo prazo. Projeção de fluxo de caixa, faturamento, lucratividade, posicionamento do produto perante alguma promoção que você venha fazer. Promoção não significa baixar preço nem liquidar. Promoção, promover o seu produto ou o seu serviço. O impacto dessa estratégia em cima disso, da visibilidade do teu produto, do enfraquecimento institucional da imagem do teu produto, ou fortificar essa imagem do teu produto perante o consumidor.
o relacionamento do cliente com a sua empresa, a visão que o seu cliente vai ter dessa estratégia que você tá apresentando no mercado, o impacto disso dentro da própria empresa com os colaboradores, o impacto disso junto à concorrência, enfim. Aí você partiu de um princípio estratégico, você começou a analisar, pensar. Você partiu do princípio estratégico. Você sabe por que as pessoas não fazem... As pessoas, quando eu falo assim, no modo geral, não é todo mundo, lógico, porque eu não sou assim, você também talvez não seja, mas a maioria faz isso. Não para pensar porque dá trabalho. E não é só porque dá trabalho não, porque dá mais trabalho você promover uma ação errada e depois ter que reparar o erro do que você parar para planejar. O que leva as pessoas, os empresários, os executivos, a tomarem esse tipo de atitude, uma atitude aleatória ou atitudes bem pensadas, mas sem planejamento, sem uma pesquisa, é o hábito. É o hábito. O brasileiro não tem hábito de fazer pesquisa. As empresas não têm hábito de pesquisar. Falam que a pesquisa custa caro. Não, a pesquisa custa caro. Isso dá muito trabalho. Até o cara apresentar, até a empresa apresentar uma pesquisa, até a empresa me apresentar um relatório, é muito tempo. E eu preciso resolver logo o problema da minha venda. Nós não estamos vendendo, então eu tenho que vender logo, porque senão como é que eu vou fazer para pagar as contas no final do mês ou daqui a 3 meses? O problema é que o erro, ele se repete. Você não faz a pesquisa, você não tem a informação segura, você toma atitude impensada, você toma uma atitude aleatória, porque qualquer atitude sem pesquisa é aleatória. Qualquer atitude que você tomar em cima do que você acha, em cima do que você pensa, é aleatória. Porque quem é você? Quem é você? Você pode ser o cara mais esperto, o expert de mercado, para dizer que você conhece quem é o consumidor que está lá fora agora, sem ter uma pesquisa em mãos. Isso não existe, meu amigo. Isso não existe. É como um médico olhar para você e falar assim, você está doente, você está com câncer, sem te pedir uma pesquisa. Ou seja, desculpa, um exame. A pesquisa nada mais é do que um exame. Você vai examinar o mercado, você vai examinar o mercado, o consumidor, você vai examinar o seu cliente, a satisfação do seu cliente. Você vai fazer uma pesquisa de satisfação dos seus colaboradores. Aí sim, você faz uma avaliação dos seus colaboradores. Uma pesquisa junto dos seus colaboradores, uma pesquisa mascarada junto dos seus colaboradores, uma pesquisa não identificável para que eles falem a verdade, que eles venham a falar a verdade. Você faz uma pesquisa dessa em uma semana. Você faz uma pesquisa de satisfação dos seus clientes em 15 dias. Você faz uma avaliação com a visão da ótica do seu cliente em 30 dias. Você faz uma pesquisa de mercado para conhecer um pouco do seu consumidor. Você trabalha aí um erro amostral um pouco elevado, para que você não precisa ter a certeza absoluta, mas você pode ter pelo menos um parâmetro. Uma pesquisa dessa não te custa caro. Eu, por exemplo, eu não cobro caro para fazer um trabalho desse. Isso vai te custar aí uma média de 5 mil, 7 mil, 8 mil, até 10 mil reais no máximo para fazer uma tomada de informação para virar e falar assim, olha, isso aqui é a realidade. Sabe quanto é que isso vai te custar a longo prazo? Nada, isso vai ser lucro para a sua empresa, porque você vai tomar uma decisão em cima da realidade do mercado. Você faz uma avaliação mascarada da sua empresa, isso te custa 5 mil reais, para você identificar como que o cliente está te olhando. Não é nada. Você faz uma pesquisa interna dos seus colaboradores para você aplicar uma estratégia interna, te custa 1.500, 2.000 reais, isso não é nada. Mas não, a pessoa prefere tomar decisão aleatória. Então, quando você faz uma tomada de decisão dessa no mercado, você tem uma base para decidir, você tem uma base para poder criar uma estratégia. Então eu quero deixar isso bem claro aqui com vocês, para a gente finalizar esse vídeo, para não se estender muito.
eu tento reduzir, mas é difícil, não dá, entendeu? Não é porque eu gosto realmente de colocar detalhes, porque você vai enriquecendo, entendeu? Porque se você não enriquece com exemplos tal, a coisa fica meio que perdida. É melhor você pegar e ler um livro. Não existe estratégia sem um planejamento. Não existe um planejamento sem pesquisa. Para você criar uma boa estratégia de venda, o que eu quero dividir com você é: pesquise. Mas para você pesquisar, você tem que ter um profissional. Não, se você identificou a necessidade de criar uma estratégia de venda, se a sua empresa tem o potencial de vender e você não está vendendo o que você realmente percebe que você poderia estar vendendo, tipo assim, pô, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, mas eu não consigo vender, tem alguma coisa acontecendo. Contrata um profissional. Contrata um profissional que é lucro para você, meu irmão. É lucro. Não perca tempo criando ações aleatórias. Você vai só se queimar, você vai só perder dinheiro e entra num ciclo vicioso que às vezes você dá desconto, você bota uma propaganda na televisão, você faz uma campanhazinha, uns outdoor, frontlight. Às vezes até acredita que um busdoor para vender Mercedes funciona. Você só está jogando dinheiro fora. Estrutura a sua empresa de uma forma estratégica. Porque se você estruturar a sua empresa de uma forma estratégica, todas as estratégias que você criar, tem que ter criatividade para criar estratégia, não é pensar, tem que ter criatividade. Você tem que ter pesquisa, você tem que ter planejamento, nesse planejamento você tem que ter criatividade. Você tem que ter visão. Aí sim você vai criar. A palavra criar. Não é pensar numa estratégia, é criar. Aí sim você vai ter algo que você pode mensurar a lucratividade. São riscos calculados que você vai correr. Você vai investir quanto? Você vai investir 10 mil numa consultoria, você vai investir 15 mil numa consultoria, mas esse consultor, por exemplo, que te cobrar 10, 15 mil, ele tem que te garantir que tu vai vender para poder pagar os 10, 15 mil dele, porque senão não adianta. Eu trabalho dessa forma. Mas eu não estou aqui para te vender meu trabalho. Eu estou aqui para te ensinar. Ensinar a você não perder dinheiro. Agora, se você não quer contratar um consultor, se você não quer contratar uma pessoa especialista nessa área de planejamento, de gestão, o que você faz? Você tem que estudar. Você tem que ter criatividade. Você tem que estudar. Você tem que estudar como fazer uma pesquisa assertiva, como diminuir vieses de pesquisa. Eu conheço, olha, eu tive não foi nem meu cliente, eu tive uma empresa que me convidou para tentar resolver o problema dela. Fortaleza. Construiu um shopping no interior. Recife. Construiu um shopping no interior de Recife, enterrou 3 milhões de reais num shopping. E eu falei para ele, mas você devia ter feito pesquisa. Ele falou, mas eu fiz pesquisa. Eu falei, então você fez uma pesquisa errada. Você errou na pesquisa. O shopping dele não vendia nada. E ninguém nem queria comprar. Ele fez um elefante branco gigante, perdeu dinheiro. Por quê? Porque fez uma pesquisa errada. Isso acontece. Gerou uma informação errada. É como o seu achismo, é a mesma coisa. Então cuidado com a informação. Estratégia tem que ter uma base real, uma informação verdadeira. E eu vou te falar, informação boa é a que ninguém tem. Esse negócio de você ficar pedindo informação pro seu amigo, pro seu concorrente, ou, não, vamos ali para ver o que o outro tá fazendo. Não, esquece isso aí tudo é bobagem. Informação boa é a que ninguém tem. Você tem que levantar a informação boa. Se você conseguir levantar a boa informação, você vai ter a boa estratégia. Se você não consegue levantar a boa informação, você não vai ter a boa estratégia e você vai fazer uma ação totalmente aleatória, você pode se queimar, você pode fazer fluxo, enfim. É isso. 20 minutos de vídeo, não consegui ser menos que isso. Forte abraço.